Meu nome é Claire, tenho 28 anos e, neste Natal, minha família finalmente descobriu que eu não sou o fracasso sobre o qual eles adoravam cochichar. Quando minha mãe ergueu a taça e anunciou para toda a mesa que minha irmã tinha acabado de comprar uma casa linda, eu já sabia que aquele jantar terminaria mal. O peru ainda soltava vapor quando ela se recostou na cadeira, falou alto o suficiente para todos ouvirem e disse que sua filha tinha comprado uma casa maravilhosa e perguntou quando eu finalmente iria criar juízo e me estabelecer. Minha irmã nem tentou disfarçar, sorriu com desdém por cima da taça de vinho e completou, perguntando quando eu ia crescer e organizar minha vida. A sala ficou em silêncio, todos esperando que eu risse, como sempre fazia. Em vez disso, sorri, não um sorriso educado de costume, mas um sorriso calmo, daquele que se dá quando se guarda um segredo que ninguém ali merece. Olhei para minha mãe e disse que eu já tinha me estabelecido, só não tinha convidado quem duvidava de mim. O rosto dela ficou vermelho num instante, quase cômico, e todos congelaram, garfos suspensos no ar, como se estivessem me vendo pela primeira vez. Aquela frase não surgiu do nada, ela foi construída sobre anos sendo ignorada, diminuída e comparada a uma filha dourada que eu nunca conseguiria superar. Fique comigo até o fim e eu vou mostrar como a filha invisível comprou a própria casa à vista, transformou o jantar de Natal em um acerto de contas e finalmente se afastou de uma família que nunca acreditou que ela fosse suficiente. Aquela mesa de Natal foi só o ato final, porque a história começou anos antes, em um subúrbio tranquilo perto de Chicago, numa casa onde minha mãe, Linda, decidiu cedo quem seria a estrela da família, e nunca fui eu. Minha irmã mais velha, Vanessa, 4 anos mais velha, foi a primeira filha, a bonita, a que brilhava naturalmente, aquela que entrava em qualquer sala como se fosse um palco. Meu pai, Robert, trabalhava longas horas como engenheiro estrutural, sempre preso a projetos e prazos, então a maior parte da criação ficou por conta da minha mãe, que deixou claro, de forma dolorosa, que Vanessa era a protagonista e eu apenas o pano de fundo. Lembro até hoje do ano em que Vanessa ganhou um concurso local de dança, quando minha mãe fez uma festa enorme, com um bolo gigante em forma de troféu, balões por toda parte e parentes espremidos na sala tirando fotos como se ela tivesse ganhado uma medalha olímpica. Minha tia Dona repetia o quanto estava orgulhosa, enquanto minha prima Mia cochichava ao meu lado que tudo aquilo era demais para um troféu de plástico, mas minha mãe brilhava. No mesmo ano, eu ganhei o primeiro lugar em um concurso estadual de redação e não houve festa, nem balões, nem bolo, minha mãe apenas olhou o certificado enquanto cozinhava e disse que era legal, mas logo mostrou uma foto da Vanessa em sua roupa brilhante, como se aquele fosse o único mérito que importasse. Isso nunca parou. Aos 10 anos, eu esperava por um piquenique em família havia semanas, até que, na manhã do dia marcado, minha mãe entrou no meu quarto e disse que precisava cancelar porque Vanessa precisava comprar um vestido novo para o baile e a promoção era naquele dia, sugeri ir depois ou no dia seguinte, mas ouvi que as coisas da minha irmã eram mais importantes naquele momento. Outra vez, preparei por meses um recital de piano e, ao procurar minha mãe na plateia, vi o assento vazio. Depois soube que ela não foi porque Vanessa tinha um jogo de vôlei, afinal, segundo ela, sua irmã precisava mais, as pessoas contavam com ela. Não importava o que eu fizesse, sempre vinha em segundo lugar. Eu era criança quieta, apaixonada por livros e cadernos, sentada no canto das festas enquanto todos rodeavam Vanessa perguntando sobre amigos, planos e sonhos. Depois que o barulho acabava, Mia sempre me encontrava, sentava ao meu lado no quarto ou na varanda e dizia que minha mãe não fazia ideia do que estava perdendo comigo, o que ajudava um pouco, mas não mudava o fato de que, dentro daquela casa, eu continuava invisível. ChatGPT Said. Eu me sentia como uma sombra, enquanto minha mãe polia o holofote de Vanessa e agia como se eu devesse ser grata apenas por estar por perto, e talvez você também já tenha crescido percebendo que, dentro da própria família, não é por você que eles torcem, que esperam apenas que você fique em silêncio e bata palmas para o sucesso de outra pessoa. Quando cheguei ao fim da adolescência, o favoritismo deixou de ser só sobre troféus e atenção e passou a ser, de forma clara, sobre dinheiro e oportunidades. Quando Vanessa terminou o ensino médio, minha mãe, Linda, sentou com ela à mesa da cozinha, espalhou panfletos de uma faculdade comunitária próxima e disse, com doçura calculada, que queria que ela ficasse por perto, que aquela faculdade era perfeita para mantê-la estável e cercada de gente conhecida, enquanto na prática cuidava de mensalidades, livros, gasolina e de cada centavo. Vanessa pulava entre aulas, festas e o novo grupo de amigos de cada semestre, algo que minha mãe chamava de networking. Quando chegou a minha vez, o tom mudou completamente. Eu disse que queria ir para uma universidade estadual e estudar marketing digital,
porque amava a mistura de criatividade e números, mas minha mãe mal levantou os olhos do celular e disse que era caro demais, que eu devia pensar menor, em algo mais prático. Meu pai, Robert, murmurou algo sobre bolsas enquanto saía correndo para mais uma visita de obra, e pronto, o assunto morreu ali. Ninguém me sentou à mesa com panfletos, ninguém prometeu pagar nada, então eu fui para a internet, preenchi formulários de bolsas até os olhos arderem e arrumei um emprego de meio período numa cafeteria do bairro, onde aprendi a espumar leite, sorrir para clientes grossos e fazer dever de casa nos intervalos de 10 minutos. Quando a carta de aceitação da Universidade de Illinois chegou com um pacote de auxílio financeiro, minha mãe apenas comentou que, se eles estavam pagando, então eu podia ir. Vanessa ficou na cidade, matriculada na faculdade comunitária, e passou, previsivelmente, mais tempo em bares e festas do que em sala de aula, mas cada disciplina concluída virava um feito quase milagroso na boca da minha mãe. Quando ela finalmente terminou o curso técnico e conseguiu um emprego de vendas numa loja de roupas no centro, minha mãe marcou um jantar caro num restaurante italiano. Convidou a família inteira, pediu entradas para a mesa e fez um brinde emocionado à sua primogênita. Eu e Mia brindamos com refrigerante e trocamos um olhar silencioso. Meses depois, eu me formei na universidade com honras, subi ao palco, ouvi meu nome e senti o peso de todas as noites em claro e de cada turno duplo na cafeteria, mas, depois da cerimônia, enquanto meus amigos tiravam fotos com suas famílias, eu olhei o celular e vi apenas uma mensagem curta da minha mãe, parabenizando e dizendo que minha irmã estava atolada de trabalho e que eu devia ligar para contar tudo a ela. Não houve jantar, nem brinde, nem celebração. Aquilo doeu, mas também deixou algo claro. Se eu esperasse pela aprovação da minha família, iria esperar para sempre. Depois de formada, mudei para um pequeno apartamento em Chicago, com paredes finas, janelas que deixavam o vento passar e uma cozinha minúscula, mas que era só meu, e consegui um cargo inicial numa pequena agência de marketing, daquelas em que você faz de tudo porque não há mais ninguém. Eu cuidava das redes sociais, escrevia textos publicitários, puxava relatórios e ficava até tarde assistindo a tutoriais sobre campanhas que realmente funcionavam, enquanto vivia de compras com desconto, aprendia a cozinhar receitas simples em aplicativos e controlava cada dólar numa planilha. Minha mãe ligava com frequência, mas as conversas sempre voltavam para Vanessa, para o bônus novo, a possível promoção, a ideia de se mudar para um bairro melhor, e nas poucas vezes em que tentei falar da minha vida, ela respondia que era bom, mas perguntava se eu já tinha ouvido o que Vanessa estava fazendo. Com o tempo, eu parei de compartilhar qualquer coisa e deixei que ela acreditasse que eu apenas sobrevivia, mal conseguindo acompanhar, exatamente como sempre quis imaginar. Eu despejei toda a minha energia no trabalho, porque quando a própria família te trata como um plano B, às vezes a única escolha que resta é se tornar tão sólida por conta própria que a opinião de ninguém consiga te atingir, mesmo sem eu ainda saber até onde essa determinação me levaria ou o quanto ela seria decisiva numa noite de Natal alguns anos depois. O ponto de virada veio numa noite fria de feriado, 3 anos antes daquele jantar de Natal, quando eu ainda me importava com o que minha mãe pensava de mim, logo depois de concluir meu primeiro projeto realmente grande na agência, uma campanha para uma marca local de médio porte que queria alcançar um público mais jovem online. Eu tinha colocado tudo ali, noites viradas, fins de semana sacrificados, ferramentas novas aprendidas, ideias testadas até o limite, e quando os números chegaram e as vendas saltaram quase 30%, meu chefe bateu palmas no meio do escritório, me puxou para uma salinha de reunião e disse que aquele era o tipo de trabalho que fazia alguém ser promovido. Voltei para casa naquela semana sentindo que, talvez, eu finalmente estivesse construindo uma vida que importava, e foi por isso que, quando minha mãe insistiu para eu ir ao jantar de feriado, eu aceitei, ainda com a esperança de mostrar que eu não estava apenas sobrevivendo na cidade, que talvez ela finalmente se orgulhasse de mim. A casa estava igual a sempre, luzes quentes, cheiro de comida, minha mãe comandando a cozinha como uma general, enquanto Vanessa chegava atrasada, como de costume, entrando com um novo cabelo, botas novas e mais uma história sobre os colegas de trabalho, abraçando minha mãe primeiro e me dando depois um abraço rápido de lado, como se eu fosse uma conhecida distante, não a irmã dela. Sentamos todos à mesa, pratos cheios, conversa indo e voltando, até que minha tia Dona perguntou como o trabalho estava indo para mim e, pela primeira vez, minha mãe não me interrompeu. Respirei fundo e comecei a contar. Falei de como a campanha que eu liderei tinha viralizado nas redes sociais, de como o cliente tinha renovado o contrato e de como a agência pensava em usar minha estratégia como modelo para projetos futuros, vendo os olhos da minha prima Mia brilharem enquanto ela dizia que aquilo era enorme, que era carreira de verdade, não só um emprego. Eu ri, um pouco tímida, mas orgulhosa, e contei que tinha recebido um bônus, nada absurdo,
mas suficiente para me fazer sentir que estava avançando. Por alguns segundos, a mesa ficou em silêncio, todos ouvindo, até que minha mãe inclinou a cabeça e sorriu, mas não para mim, virou-se para Vanessa e comentou, como quem muda de assunto sem esforço, se todos já tinham ouvido sobre o carro novo da Vanessa, um SUV daqueles bons, para ela ir ao trabalho com mais conforto. A conversa se afastou de mim no estalo, meu tio perguntou o modelo, minha tia quis saber a cor, minha mãe se gabou do negócio que tinham fechado, e eu vi o holofote escorregar de volta para onde sempre esteve, sobre Vanessa. Mia me lançou um olhar do outro lado da mesa, dizendo sem palavras que tinha percebido e que sentia muito. Mais tarde, enquanto limpávamos tudo, minha tia Dona me encontrou no corredor e disse, naquele tom cuidadoso de quem sabe que vai falar algo desagradável, que minha mãe só queria que eu fosse feliz e que talvez eu não devesse focar tanto no trabalho, porque homens gostam de alguém que saiba equilibrar carreira e família, que Vanessa era boa nisso, não intimidava, e que eu não queria dificultar meu futuro. Fiquei ali parada, segurando uma pilha de pratos, ouvindo aquele roteiro antigo mais uma vez, onde trabalhar demais era errado, não trabalhar o suficiente era decepção, e de qualquer forma, era sempre eu quem precisava se ajustar. Naquela noite, no caminho de volta para o meu apartamento, minha mãe veio comigo no carro, enquanto o aquecedor fazia um barulho leve e irritante e as luzes da cidade passavam borradas pelo para-brisa. Ela olhava fixamente para frente quando disse que minha irmã estava realmente colocando a vida em ordem, com um carro novo, emprego estável e um bom homem, e que eu também devia pensar em me estabelecer, porque eu não estava ficando mais jovem. Foi ali que algo dentro de mim se encaixou, uma sensação silenciosa e firme, quando percebi que poderia passar os próximos 10 anos correndo atrás da aprovação dela e ainda assim acabar naquela mesma conversa, sendo comparada a Vanessa como se estivéssemos numa competição distorcida para a qual eu nunca me inscrevi. Então eu parei de jogar. Parei de dar atualizações detalhadas sobre a minha vida e, no trabalho, fui com tudo, porque se ninguém em casa iria me enxergar, eu garantiria que as pessoas do mundo real vissem. Nos anos seguintes, saí de cargos júnior para gerenciar contas maiores, aprendi a transformar tendências em estratégia, a apresentar ideias para clientes e a liderar equipes. Enquanto a agência fechava contratos com marcas nacionais, eu me via em reuniões com pessoas que antes só conhecia de artigos do setor. Com o tempo, meu título mudou para diretora criativa em campanhas importantes, e meu salário finalmente passou a refletir as horas que eu tinha dedicado. Comecei também a investir, devagar no início, lendo sobre fundos de índice e crescimento de longo prazo, baixando aplicativos e configurando transferências automáticas, enquanto pessoas da minha idade postavam fotos em bares caros e viagens de fim de semana, e eu colocava dinheiro em contas que não tocava, vivendo como se ainda estivesse quebrada. Enquanto isso, Vanessa pulava de um emprego para outro, de vendedora em loja de roupas a assistente em um pequeno escritório, depois para algo como coordenadora de eventos, e a cada mudança minha mãe descrevia tudo como coragem e espírito aventureiro, dizendo que sua filha não tinha medo de tentar coisas novas, como se isso compensasse a instabilidade. Quanto mais minha própria vida se estabilizava, mais eu começava a enxergar as rachaduras na imagem perfeita da Vanessa, sempre com sapatos novos, gadgets novos, cabelo novo e viagens novas, mas, de algum jeito, sempre ligando para minha mãe pedindo uma ajudinha até o próximo pagamento. Minha mãe suspirava, reclamava de cansaço, mas o dinheiro sempre saía, e eu observava em silêncio, fazendo as contas na cabeça, percebendo que nada fechava. Ainda assim, mantive distância, construí minha carreira, minhas economias, minha vida, repetindo para mim mesma que não era da minha conta como Vanessa e minha mãe lidavam com dinheiro. Só quebrei essa regra no dia em que minha mãe ligou para anunciar a grande novidade, aquela que me puxaria de volta para o holofote delas, querendo eu ou não. Vanessa finalmente estava comprando uma casa, e a família inteira iria se reunir para comemorar. Antes mesmo de uma caixa ser movida, minha mãe já tinha transformado a notícia em um evento grandioso, e algumas semanas depois ela mandou mensagem no grupo da família, em letras maiúsculas, falando de um churrasco no quintal para celebrar a aprovação do financiamento, como se minha irmã tivesse recebido as chaves da cidade inteira. Quando cheguei à casa dos meus pais naquele sábado, havia balões em forma de casinha amarrados na cerca, um enorme recorte de papelão de uma chave apoiado na mesa do pátio, e até um bolo encomendado com os dizeres parabéns pela sua nova casa, Vanessa, escritos em glacê caprichado. Vanessa estava no centro de tudo, bebida na mão, descrevendo a casa como se fosse um palácio, falando dos 3 quartos, do porão acabado, do quintalzinho charmoso, a apenas 20 minutos do lago, perfeito para futuros filhos e para receber a família nos feriados, enquanto, a cada poucos minutos, minha mãe entrava na conversa dizendo o quanto estava orgulhosa, que ela trabalhava duro e merecia aquilo.
Eu fiquei perto da churrasqueira com meu pai, virando hambúrgueres enquanto ele resmungava sobre taxas de juros, e as pessoas iam e vinham nas conversas, até que uma tia me perguntou se eu ainda morava naquele apartamentinho na cidade, do mesmo jeito que alguém perguntaria se você ainda dirige aquele carro velho da época da escola, e quando respondi que sim, ela sorriu com pena e comentou que pelo menos eu ainda não tinha hipoteca, que devia ser bom não ter grandes responsabilidades. Engoli a resposta, dei um gole no refrigerante aguado e fiquei quieta. Mais tarde, quando a maior parte da família estava do lado de fora tirando fotos com o bolo, entrei na cozinha para encher o balde de gelo e foi ali que ouvi a voz da minha mãe, baixa e urgente, vindo da sala de jantar. Parei na porta e escutei. Vanessa estava sentada à mesa com um envelope grosso à frente, papéis espalhados como um leque desordenado, enquanto minha mãe, de óculos e testa franzida, dizia que não sabia como ela iria dar conta de tudo aquilo, com 3 cartões de crédito quase estourados, a prestação do carro e agora a hipoteca. Vanessa suspirou de forma dramática e disse que sabia, mas que se não comprasse agora nunca conseguiria, que todo mundo da idade dela estava comprando e ela não podia ser a única ainda pagando aluguel. Minha mãe esfregou as têmporas e perguntou quanto faltava para os custos de fechamento, e Vanessa deslizou um papel pela mesa, dizendo que eram cerca de 10 mil, talvez um pouco mais se as taxas não fossem dispensadas, e sugeriu que talvez a mãe pudesse tirar do dinheiro guardado ou até da aposentadoria, só dessa vez, só até a promoção sair. Só dessa vez, a mesma frase que eu já tinha ouvido para a prorrogação de dever de casa, aluguel, conta de telefone, multas, sempre só dessa vez. Minha mãe hesitou e então disse que veria o que poderia remanejar, que talvez colocasse parte no cartão por enquanto, só até ela se estabelecer. Meu estômago revirou, e eu pensei na noite em que pedi alguns poucos dólares para cobrir o depósito do meu primeiro apartamento e ouvi que era importante aprender a me virar sozinha. Pensei em cada turno extra, em cada fim de semana que deixei de sair para construir a reserva que ela agora esperava usar para Vanessa com tanta naturalidade. Dei um passo para trás antes que me vissem, o coração batendo rápido demais, e alguns minutos depois entrei na sala de jantar como se tivesse acabado de chegar, enquanto as duas abriram sorrisos instantâneos. Minha mãe guardou os papéis no envelope, Vanessa enfiou tudo na bolsa, e o espetáculo voltou para o pátio, onde o bolo e as câmeras esperavam. Naquela noite, de volta ao meu pequeno apartamento, abri o notebook e encarei de verdade meus números, puxei minhas contas, aplicativos de investimento e economias, e vi que anos de trabalho, poupança e investimentos silenciosos tinham se somado a algo muito maior do que eu jamais tinha permitido reconhecer. Enquanto minha mãe despejava dinheiro para sustentar as aparências da Vanessa. Eu vinha colocando tudo no meu futuro, e pela primeira vez a ideia de comprar um lugar próprio deixou de parecer fantasia e passou a parecer matemática. Em poucas semanas, eu estava me encontrando com um corretor nos arredores de uma pequena comunidade à beira de um lago fora da cidade, caminhando por um bangalô com janelas grandes, uma varanda larga e uma vista da água que apertava meu peito do melhor jeito possível. Eram 3 quartos, uma cozinha aberta e um pequeno escritório nos fundos que dava direto para o lago, sem paredes compartilhadas e sem vizinhos de cima andando de madrugada, e embora o preço fizesse minhas mãos suarem, quando sentei com um consultor financeiro e analisamos tudo linha por linha, ele disse algo que ficou comigo: você fez o trabalho, pode pagar por isso, pode até pagar à vista se quiser evitar a dor de cabeça de um financiamento. E foi o que eu fiz, esvaziei contas que vinha alimentando havia anos, remanejei tudo e transferi o dinheiro, sem empréstimos, sem fiadores, sem ligações desesperadas para minha mãe. No dia em que recebi as chaves, fiquei sozinha na sala vazia, ouvindo silêncio, sem trânsito, sem vizinhos, apenas o som suave da água batendo na margem e a minha própria respiração, como se eu estivesse entrando numa vida que ninguém imaginava, muito menos minha família. Mia foi a única pessoa para quem contei no começo, e ela apareceu no fim de semana com um porta-malas cheio de plantas e uma caixa de ferramentas, entrou pela porta da frente sorrindo e disse que aquilo era insano, a prova de que eu nunca tinha sido a perdedora dessa história. Passamos o fim de semana montando móveis, desembalando pratos e discutindo onde colocar o sofá, indo a grandes lojas, enchendo carrinhos com toalhas e luminárias, até que no domingo à tarde a casa já parecia menos um anúncio e mais um lar. Em certo momento, Mia parou na porta do meu novo escritório e perguntou se eles tinham alguma ideia, e eu balancei a cabeça dizendo que não, que por enquanto eu gostava assim, porque não queria que minha casa virasse outro palco para Vanessa ou mais um assunto para minha mãe. Eu queria ao menos uma parte da minha vida que fosse só minha, intocada pelas expectativas delas. Acreditei de verdade que conseguiria manter isso, que poderia deixá-los com a fantasia sobre quem estava ganhando e quem estava perdendo enquanto eu existia em silêncio à beira do lago, sem imaginar que um jantar de Natal colocaria tudo à luz, gostassem eles ou não.
O Natal na casa nova da Vanessa parecia um comercial de fim de ano, com a sala tomada por luzes brancas, uma árvore enorme brilhando no canto com enfeites combinando e um leve cheiro de canela e açúcar no ar, enquanto a música natalina tocava no volume exato para deixar tudo festivo e minha mãe, linda, circulava pela cozinha como se fosse dona do lugar, repetindo o quanto estava orgulhosa. Eu cheguei com meu híbrido velho, estacionei algumas casas adiante e fiquei um instante olhando para a porta da frente, com vontade de dar meia volta, voltar para minha casa silenciosa à beira do lago e passar a noite com uma pizza congelada e meu gato, mas respirei fundo, peguei a garrafa de vinho por puro hábito e subi a entrada. Vanessa abriu a porta usando um vestido vermelho, maquiagem impecável e aquele visual polido que fica ótimo em fotos, me deu um abraço leve, avaliou minha roupa e comentou que eu estava bonita, simples, mas bonita, clássica, e lá dentro os parentes já estavam acomodados. Minha tia Dona e meu tio estavam sentados no sofá, minha encostada num canto mexendo no celular, levantando os olhos para me dar um sorriso rápido quando me viu, enquanto minha mãe saía da cozinha secando as mãos no pano e beijava meu rosto, dizendo que estava tão feliz que eu tinha conseguido vir, como se eu fosse quem tivesse implorado pelo convite. O jantar era barulhento como todo grande jantar de família, a mesa coberta de comida, peru, purê de batata, vagem, farofa, cestos de pão e uma torta de abóbora esfriando no balcão atrás de nós, com pratos passando de mão em mão, copos tilintando e histórias sendo trocadas. Por um tempo, eu me deixei desaparecer no fundo, ouvindo mais do que falando, respondendo às perguntas educadas sobre trabalho e a cidade com respostas vagas e neutras. Eu estava na metade da segunda garfada de peru quando aconteceu. Minha mãe levantou o copo, bateu de leve com o garfo e a sala silenciou, e ela disse, sorrindo para Vanessa, o quanto estava orgulhosa da filha que comprou aquela casa linda, construiu um futuro de verdade e finalmente estava estabelecida, porque aquilo, segundo ela, era o que estabilidade parecia. Então ela virou os olhos para mim, e eu senti a mudança antes mesmo de ela abrir a boca, dizendo alto demais que minha irmã tinha comprado uma casa linda e perguntando quando eu finalmente iria me estabelecer. Um murmúrio percorreu a mesa, risadinhas desconfortáveis, sobrancelhas erguidas, e Vanessa não perdeu um segundo, inclinou a cabeça, sorriu com desdém e perguntou quando eu ia parar de agir como uma universitária e colocar a vida em ordem, porque eu não podia viver naquele apartamento minúsculo para sempre. Por um instante, ninguém falou nada, garfos suspensos no ar, alguém pigarreando, e eu vi os olhos da Mia irem direto aos meus, arregalados, cautelosos. Teria sido tão fácil fazer o que sempre fiz, rir sem graça, dar de ombros e deixar passar, mas eu não era mais a garota que voltava para casa chorando depois desses jantares, havia uma chave de casa na minha bolsa que dizia o contrário. Engoli a comida, coloquei o garfo na mesa e encarei minha mãe, dizendo com a voz calma que eu já estava estabelecida, só não tinha convidado ninguém que duvidasse de mim. Ela piscou, pega de surpresa, soltou uma risadinha como se eu tivesse feito uma piada que ela não entendeu e perguntou do que eu estava falando, pedindo para eu não ser dramática, porque eu estava alugando, e isso não era a mesma coisa. Eu sustentei o olhar dela e disse que não estava alugando, que tinha comprado uma casa meses antes, 3 quartos, um escritório, quintal à beira do lago, tudo pago à vista. O silêncio que caiu sobre a mesa foi quase físico, um garfo realmente bateu no prato, os olhos da minha tia se arregalaram, meu tio parou no meio do gole, o sorriso da minha mãe congelou e depois desapareceu por completo. Vanessa soltou uma risada curta, incrédula, dizendo que claro, eu tinha comprado uma casa inteira à vista, e que ninguém gostava de mentirosos. Foi quando Mia falou, baixa, mas firme, dizendo que eu não estava mentindo, que ela tinha ido lá, que era real e linda. Todas as cabeças se viraram para ela e depois voltaram para mim, enquanto minha mãe balançava a cabeça devagar e perguntava por que eu compraria uma casa sem contar para a família. Eu respondi que porque toda vez que tentei mostrar minha vida, ela mudava o assunto para a da Vanessa, que ela não quis ouvir sobre meu diploma, meu trabalho, minhas promoções, então por que se importaria com minha casa? Minha mãe estalou, dizendo que aquilo era ridículo, que minha irmã tinha trabalhado duro por aquele lugar e que eu podia pelo menos ficar feliz por ela em vez de tentar competir no jantar dela. Senti a raiva subir, não a explosiva, mas a fria e firme que deixa tudo cristalino. Olhei para Vanessa e disse que eu ficava feliz por qualquer pessoa conseguir uma casa, mas não ficava feliz com ela fingindo que fez tudo sozinha enquanto drenava a poupança da minha mãe e estourava cartões de crédito como se fosse dinheiro grátis. O rosto da Vanessa endureceu e ela disse que eu não sabia nada sobre as finanças dela,
e eu respondi que sabia um pouco, que tinha ouvido as duas no último churrasco, 3 cartões quase no limite, prestação do carro, 10 mil faltando para o fechamento, e então minha mãe tendo que mexer de novo na aposentadoria, deixando claro que eu não tinha ido fuçar nada, elas é que tinham falado alto demais. Os olhos da minha mãe se arregalaram enquanto ela olhava para Vanessa, culpa e pânico cruzando o rosto dela, e Vanessa cuspiu que aquilo não era da minha conta, que eu estava espionando, bisbilhotando, o que era patético. Eu disse que patético era minha mãe repetir que não podia me ajudar com um depósito porque eu precisava me virar sozinha e depois se incendiar financeiramente para manter a imagem da filha favorita, lembrando que eu vinha me sustentando sozinha havia anos, enquanto Vanessa se apoiava na conta bancária dela, e minha tia se remexeu desconfortável na cadeira. Meu tio pigarreou, alguém murmurou uma nossa, e a voz da minha mãe ficou dura quando disse que eu já tinha ido longe demais e estava estragando o Natal, mas eu respondi com calma que não, que o Natal tinha sido arruinado no momento em que ela decidiu usá-lo como palco para me humilhar enquanto exaltava Vanessa, e que eu só estava, pela primeira vez, respondendo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Vanessa se inclinou para a frente, os olhos estreitos, perguntando se eu achava que agora era melhor do que ela por causa de uma casa no lago e de um cargo com nome bonito, e eu sustentei o olhar dela para dizer que não, que eu não me achava melhor, apenas tinha parado de jogar um jogo que sempre foi manipulado desde o começo. Disse que era só isso, empurrei a cadeira para trás sem pedir desculpa, peguei minha bolsa e me levantei. Minha mãe exigiu saber para onde eu estava indo, dizendo que a conversa não tinha acabado, e eu respondi que tinha sim, que ela já tinha deixado claro de que lado estava naquela noite e que eu, finalmente, estava do meu próprio lado. Por um instante ninguém se mexeu, até que a Mia se levantou também, quase por reflexo, dizendo que ia me acompanhar. Atravessamos a sala diante de rostos chocados e, quando a porta se fechou atrás de nós e o barulho da casa ficou abafado, meu coração finalmente desacelerou. Eu senti o impacto que tinha deixado naquela sala de jantar, as rachaduras na história que minha família vinha contando a si mesma havia anos, e enquanto caminhava pela entrada com as chaves na mão, uma certeza se instalou no meu peito. Pela primeira vez na vida, eu não apenas sobrevivi a um feriado em família, eu o transformei. 3 semanas depois daquele jantar de Natal, o grupo da família continuava mais silencioso do que nunca, sem mensagens em caixa alta da minha mãe elogiando as cortinas novas da Vanessa ou o bairro perfeito, apenas longos intervalos, memes aleatórios enviados por parentes fingindo que nada tinha acontecido e perguntas constrangidas de alguém querendo saber se eu estava bem. A única pessoa que falava comigo normalmente era Mia, que me mandou uma mensagem dizendo que eles ainda falavam de mim, do sorriso que eu dei quando revelei a casa no lago, e que eu já tinha virado uma lenda da família. Eu estava sentada à mesa da cozinha, com o notebook aberto e meu gato enrolado na cadeira ao lado, quando li aquilo, olhei ao redor para a casa que ninguém acreditava que eu pudesse ter e senti algo que há muito tempo não sentia ligado à palavra família, paz. Alguns dias depois, convidei a Mia, meus tios Dona e meu tio para passarem um fim de semana no lago, e eles chegaram com comida demais, casacos de menos, reclamando do frio e se encantando com a vista. Cozinhamos juntos, caminhamos à beira da água, jogamos jogos de tabuleiro, e em certo momento a dona ficou olhando o lago pela janela e disse baixinho que sentia muito, que deveria ter falado antes. Eu dei de ombros, não por desrespeito, mas por cansaço de carregar o arrependimento dos outros, e disse que agora ela via, e isso era o que importava. Quando o inverno virou primavera, as notícias sobre a Vanessa e minha mãe chegaram aos poucos, quase sempre pela Mia. As dívidas do cartão de crédito finalmente ficaram insustentáveis, a promoção esperada não veio, o desempenho dela no trabalho caiu sob o peso do estresse, das cobranças e das ligações, até que, alguns meses depois do Natal, a empresa fez demissões e ela foi uma das primeiras a sair. Sem o salário, a casa que minha mãe tanto exibiu virou um fardo, tentaram manter a hipoteca por um tempo, mas os números não fechavam, e a Vanessa acabou colocando o imóvel à venda. A casa dos sonhos, que tinha rendido aplausos, foi vendida para pagar parte das dívidas acumuladas tentando parecer bem-sucedida. Foi então que minha mãe começou a me ligar sem parar, primeiro com mensagens cheias de raiva, perguntando como eu pude envergonhar minha irmã, depois com apelos dizendo que ainda éramos família, que a Vanessa precisava de ajuda, que eu tinha dinheiro agora, e que poderia emprestar um pouco. No meio de tudo isso, surgiram palavras que eu nunca achei que ouviria: desculpa, eu não percebi o quanto te machuquei. Ouvi todas, sentada na varanda da minha casa, com o lago à minha frente, e entendi algo essencial: um pedido de desculpas não apaga anos de você se diminuindo para caber na história de outra pessoa, nem te obriga a voltar para um papel que quase te quebrou. Liguei para ela uma última vez e disse que estava feliz por ela começar a enxergar,
mas que passei a vida inteira sendo a filha ignorada, a que sempre deveria sacrificar para que outra brilhasse, e que não faria mais isso, que não iria consertar problemas criados por escolhas que não foram minhas, que a amava, mas tinha terminado ali. Estabeleci limites que nunca achei que teria coragem de impor, menos ligações, nenhuma conversa sobre dinheiro, nenhum jogo de culpa envolvendo a Vanessa, e quando esses limites foram ignorados, fiz o que precisava ser feito, bloqueei números, silenciei conversas, escolhi minha paz em vez da versão deles de lealdade. Direcionei essa energia para meu trabalho, minhas amizades e algo novo. Comecei a fazer voluntariado em um centro para mulheres, ajudando quem se sentia presa por expectativas familiares ou dependência financeira a encontrar caminhos práticos para construir liberdade. Sentada diante delas, ouvindo suas histórias, reconheci partes de mim mesma, a filha invisível, a responsável, aquela que todos acham que vai ficar bem, por isso ninguém pergunta se ela realmente está. Se existe uma lição em tudo isso, é que ser a criança invisível não significa ser fraca, às vezes significa ser quem está, em silêncio, construindo uma vida forte o bastante para ir embora. Pais podem ter favoritos, irmãos podem receber toda a atenção, mas no fim, quem vive com as consequências das suas escolhas é você. Você pode impor limites, pode dizer não até para a família, pode construir algo que ninguém viu chegando e protegê-lo de quem duvidou. Se você cresceu se sentindo figurante na própria casa, espero que essa história te lembre que você não precisa ficar ali. Escolher a si mesma pode deixar os outros desconfortáveis, mas ainda assim é permitido. E se você já precisou partir o próprio coração ao se afastar de uma família que não enxergava o seu valor, saiba que você não está sozinha.